Olá! A gente vai continuar aqui nossas aulas de análise e a gente vai começar a falar de conjuntos. Então, o que a gente vai fazer é uma formalização de conteúdos. Eu imagino que todas essas propriedades, essas definições vocês já conheçam. É só para a gente unificar as nossas notações, ok? Então, a gente vai falar de conjuntos e operações com conjuntos nessa aula. Então, um conjunto ou uma coleção é formado de objetos, chamados os seus elementos. Então, um conjunto é uma união, aí, é uma coleção de vários objetos e a gente vai chamar esses objetos de elementos. Um conjunto pode ser definido pela simples listagem de seus elementos entre chaves ou pela especificação de uma propriedade que caracterize os seus elementos. Então, a gente pode tanto escrever os nossos elementos aí dos nossos conjuntos utilizando a chave e listando os nossos elementos aqui entre vírgulas, ou então a gente pode usar uma característica, uma propriedade desses elementos para descrevê-los. A relação básica entre um conjunto e entre um objeto e um conjunto é a relação de pertinência. Então, quando um objeto X é um dos elementos que compõem um conjunto A gente diz que X pertence a A. E a gente simboliza aí o pertence com esse símbolo, certo? Isso aí significa que X pertence ao conjunto A. Então, o elemento X pertence ao conjunto A. Se um dos elementos, o X não é um dos elementos do nosso conjunto A, então a gente diz que o X não pertence ao A e nós temos um símbolo para isso também, né? A gente está usando aí o X não pertence a A. Então, a relação de elementos com o conjunto é uma relação aí de pertinência. Um conjunto A fica definido ou determinado quando se dá uma regra que permita decidir se um conjunto arbitrário X, se um objeto arbitrário X, pertence ou não a um conjunto A. Então, para a gente definir um conjunto, precisa ficar bem claro se um objeto vai ou não pertencer a ele. A gente tem que deixar bem claro essa ideia com a nossa propriedade, com a nossa regra ou com a nossa listagem aí de elementos. Então, por exemplo, seja A o conjunto dos triângulos retângulos. Por que esse conjunto está bem definido? Ele está bem definido porque um objeto X ele pertence a quando esse objeto for um triângulo e, além de ser um triângulo, um dos seus ângulos vai ser um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, isso define se um objeto pertence ou não a esse triângulo. Qualquer objeto a gente consegue aí distinguir e fazer essa avaliação, se ele vai ou não pertencer ao nosso conjunto A. Então, se X não for um triângulo, ou se X não for um triângulo que possui um ângulo reto, então X não pertence a A. E essa definição aí ficou bem clara, né? Aí a gente tem os conjuntos numéricos. Vou listar alguns aqui, tá? Então, o conjunto dos números naturais. Então, vou usar esse símbolo para representar os números naturais, que são os números aí, olha. Estou listando os elementos do conjunto A. Então, 1, 2, 3 e assim vai, infinitamente. A gente tem também o conjunto dos números inteiros, que nós usaremos este símbolo, né, um Z com risquinho, para representar os números inteiros. Então, os números inteiros compreendem os números positivos, os números negativos e o zero. Então, estou listando também todos os alguns elementos, né, que representam aí o nosso conjunto dos números inteiros. A gente tem o conjunto dos números racionais, que a gente está usando a letra Q, com um símbolo aí cortadinho, né, um Q cortado, que é o conjunto formado pelas frações, onde P e Q pertencem aos números inteiros e o Q precisa ser diferente de zero. E aí, para descrever esse conjunto, eu estou usando uma característica dele. Então, eu estou descrevendo o conjunto dos números racionais como sendo as frações P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros, Q pertence aos inteiros
e Q é diferente de zero. Então, eu descrevi esse conjunto aí com características dele. Dados os conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A é também um elemento de B. Para indicar esse fato, usamos a notação. Então, aqui a gente tem uma notação para o conjunto A contido em B. Então, a gente tem aí uma relação de inclusão, né? Sempre que todos os elementos de A forem também elementos de B, a gente diz que A está contido em B. Os conjuntos numéricos que a gente acabou de ver, eles cumprem essa relação de inclusão, né? Porque o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. A gente tem essa inclusão aí entre esses conjuntos numéricos. Então, essa relação de inclusão, ela é uma relação que ela obedece aí a algumas características. Ela é reflexiva, ela é antissimétrica e ela é transitiva. O que isso quer dizer? Dizer que uma relação ela é reflexiva, eu estou dizendo que A está contido em A. Então, um conjunto está contido nele mesmo, seja qual for esse conjunto A. Dizer que essa relação é antissimétrica é falar aí, se o A está contido em B e o B está contido em A, então a gente tem uma relação de igualdade. O conjunto A é igual ao conjunto B. Essa antissimétrica ela é muito usada, né, para a gente demonstrar a igualdade entre conjuntos. E aí a gente tem a transitiva. Eu estou dizendo que se o A está contido em B e o conjunto B, por sua vez, está contido no conjunto C, pela propriedade transitiva, a gente tem que o conjunto A está contido no conjunto C. Então, a gente faz essa transição aqui de um conjunto para o outro. É o conjunto vazio. Conjunto vazio, eu vou usar esse símbolo aqui para representá-lo, tá? Conjunto vazio também pode ser representado com duas chaves, né, sem nada dentro. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto X. Por quê? Olha, pensa só. Para a gente ter um subconjunto de um outro conjunto, então eu estou dizendo que todos os elementos desse conjunto também pertencem ao outro conjunto, né? Mas o conjunto vazio não tem elementos. O que a gente pensa? A ideia é a seguinte, para mostrar que o conjunto vazio ele é subconjunto de um conjunto X, a gente teria que mostrar, que não é, né? A gente teria que indicar um elemento do conjunto vazio que não fosse um elemento de X. Mas e o que acontece nessa ideia? O que eu escrevi aqui? Olha, de fato, se o vazio não é um subconjunto de X, então vou supor que não é. Então, existe um objeto, existe um elemento X pertencente ao vazio, de tal forma que esse elemento, ele não pertenceria ao conjunto X. Esse elemento aí daria diferença, então, nos nossos conjuntos, por isso ele não seria um subconjunto. Só que o conjunto vazio não possui elementos, não existe nenhum elemento no conjunto vazio. Então, não existe nenhum elemento que não pertença ao conjunto X. Então, a gente admite aí que o conjunto vazio ele está contido no conjunto X para qualquer que seja esse conjunto X. O conjunto vazio ele sempre está contido em qualquer conjunto. Aí vamos falar da união. A reunião de conjuntos A e B é o conjunto A união com B, que a gente está usando esse símbolo aí para união. A união de dois conjuntos ela é formada pelos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Então, a gente está unindo todos os elementos desses dois conjuntos. Então, afirmar que X pertence à união com B significa que ao menos uma dessas afirmações é verdadeira. Então, o que a gente está dizendo? Eu estou dizendo que ou X pertence a A ou o X pertence a B. Então, se o X pertence à união, esse elemento pertence ao conjunto A ou então ele pertence ao conjunto B. Então, a gente escreve aí que a união com B representa, então,
o elemento X, tal que... faltou um X aqui, tá, gente? X pertence a A ou X pertence a B. Então, essa é a definição de união. A interseção. A interseção dos conjuntos A e B, a gente está representando aí com esse símbolo, é formada pelos elementos que são comuns a esses dois conjuntos. Então, afirmar que um elemento pertence à interseção significa dizer que esse elemento X pertence ao conjunto A e que esse mesmo elemento X também pertence ao conjunto B. Então, a gente deixa a nossa definição aqui de interseção como os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a interseção aí relaciona um elemento que pertence a dois conjuntos simultaneamente. Eu deixei uma observação aqui que pode acontecer que não exista elemento algum que pertença à interseção. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que a interseção ela é vazia. E quando a gente tem a interseção de conjuntos vazios, a gente diz que esses conjuntos são disjuntos. Dizer que conjuntos são disjuntos quer dizer que a interseção dele é vazia. Aí aqui eu listei algumas propriedades da união e da interseção. Então, primeiro eu vou falar das propriedades da união, que são bem parecidas depois com a interseção, tá? Então, a união de um conjunto A com um conjunto vazio é o próprio conjunto A. Essa é bem direta, né, gente? A união do conjunto A com o conjunto A é o próprio conjunto A. A união do conjunto A com B é igual à união do conjunto B com o conjunto A. Então, vale comutativa aí. A união com B, união com C, é igual à união com B, união com C. Reparem que a gente está separando os parênteses aí de forma diferente, né? Propriedade 5. A união com B é igual a A, se e somente se B estiver contido em A. A está contido em B. E o conjunto A' está contido num conjunto B'. Isso implica que a união com A' está contida em B união com B'. E a sétima propriedade. A união com B inter C é igual a união com B, interseção com A, união com C. Vale a distributiva aqui também. Eu quero que vocês tentem fazer a demonstração de todas essas propriedades, tá? Eu vou fazer uma de exemplo, vou fazer a última aqui de exemplo, tá? No próximo vídeo. Mas eu queria que vocês tentassem fazer todas, tá bom? Vou fazer a última delas como exemplo para vocês. A propriedade da interseção é muito parecida com a anterior. Então, a primeira. A interseção com conjunto vazio é o próprio conjunto A. A interseção do conjunto A com ele mesmo é o próprio conjunto A. A interseção de A e B é equivalente à interseção de B e A. A interseção com B, interseção com C é igual a A, interseção com B, interseção com C, né? Só mudando os parênteses aí de lugar. A interseção com B é igual a A, se e somente se o A estiver contido em B. Aqui mudamos, né? A está contido em B e o A' está contido em B', isso implica que A interseção com A' está contido em B interseção com B'. E a última propriedade, também distributiva aí, A interseção com B união com C é igual a A interseção com B união com A interseção com C. Então, também queria que vocês demonstrassem essas propriedades aqui da interseção, tá? Muito parecidas com a da união, inclusive as demonstrações. Agora, a diferença entre conjuntos. A diferença do conjunto A pelo conjunto B, ele é representada com esse sinalzinho de menos mesmo. E para qualquer que seja os nossos conjuntos, dizer que falar em A menos B é equivalente a falar em A menos A inter B. Então, essa relação aí é equivalente. Não se exige que B seja contido em A. Então, essa relação de diferença, ela não exige aí que o B seja um subconjunto de A. Quando A e B são disjuntos, então, quando não há interseção entre esses conjuntos, a gente vai ter, então, que o resultado de A menos B vai ser o próprio conjunto A. Porque como eles são disjuntos, não tem interseção, então a gente não retirou nenhum elemento aqui.
Quando o B está contido em A, neste caso específico, olha, que a gente tem o B como um subconjunto de a diferença, ela também é chamada de complementar de B em relação a A. E aí a gente vai denotar essa diferença por esse símbolo, olha, esse Czinho da diferença de B em relação a A, o Azinho aqui embaixo. A gente também pode usar o B complementar aí como expoente, tá? Desde que fique claro que o complementar é em relação a A, esse conjunto A. Não precisa ser especificado. Como nessa disciplina a gente vai estudar aí números reais e subconjuntos dos números reais, a gente vai chamar, sempre que for necessário, essa diferença dos números reais por um conjunto X de complementar de X. A gente não vai ficar mencionando aí, repetindo, que a gente está falando do complementar, da diferença, em relação aos reais. Porque a gente sempre vai estar falando em relação aos números reais, tá? Então, já fica implícito aí que quando a gente falar do complementar de X, tanto com o CX aqui, ou C com o X com o expoente C, eu estou me referindo do complementar de um conjunto em relação ao conjunto dos números reais, ok? Caso não seja os números reais, isso vai ser especificado. O que é a relação entre a diferença e o complementar? Eles estão relacionados, a relação de ideia de diferença está relacionada com a ideia de complementar. Então, se a gente tem dois conjuntos, A e B, e um conjunto qualquer aí, esse conjunto A e B, ele está contido no universo, que eu estou chamando de E, tá? Pode ser não necessariamente os conjuntos dos números reais, pode ser qualquer conjunto. Então, A menos B é igual a interseção com complementar de B. Por quê? Se o x pertence a A menos B, C e somente C, o x pertence a A e o x não pertence a B, certo? Porque se ele está em A e não está em B, significa que ele pertence a A e não pertence a B. Dessa forma, o x pertence a A e o x pertence ao complementar do B, porque se o x não pertence a B, ele pertence ao seu complementar. Essa é a definição de complementar, certo? Portanto, o que a gente vai ter? Que o x pertence a A menos B, C e somente C, x pertence a A interseção com o complementar de B, que foi o que a gente acabou de dizer aqui, né? X pertence a A e x pertence a B complementar. Se ele pertence a esses dois conjuntos, ele pertence à interseção. E aí a gente tem algumas propriedades para o complementar. Os conjuntos A e B são partes de um conjunto fundamental E. Então, esses dois conjuntos, eles pertencem a um universo aí que eu estou chamando de E. Primeira propriedade. O complementar do complementar de A é o próprio conjunto A. A está contido em B, se e somente se o complementar de B estiver contido no complementar de A. Terceira propriedade. A é igual ao conjunto vazio, se e somente se o complementar de A for igual ao próprio universo, que no nosso caso aqui eu estou chamando de E, tá? O complementar da união é igual ao complementar de A interseção com o complementar de B. E o complementar da interseção é igual ao complementar de A união com o complementar de B. Então, essas propriedades aqui também, essas 5 propriedades referentes aí à operação complementar, eu também quero que vocês façam a demonstração, tá? E aí a gente vem falar do produto cartesiano. O produto cartesiano dos conjuntos A e B, ele é definido aí usando a seguinte notação. A, um símbolozinho de vezes, B. Então, a gente vai ler A cartesiano B, cujos elementos são todos os pares ordenados. Então, a gente vai ter no produto cartesiano pares ordenados A, B. Estou colocando aqui entre parênteses, separando A e B por vírgula. Esse par ordenado, o que ele tem? A primeira ordenada pertence ao conjunto A, um A maiúsculo aqui, tá? E a segunda
e a segunda ordenada pertence a B. Então, a gente tem que o elemento A pertence ao conjunto A e o elemento B pertence ao conjunto B. Então, eu vou definir esse conjunto. A cartesiano B é igual ao par ordenado AB, tal que A pertence a A e B pertence a B. E aí, vou fazer uma observação, que a gente nunca pode confundir o par ordenado AB com o conjunto AB. São coisas diferentes. Par ordenado, eu estou me referindo aí a um produto cartesiano, então eu vou me localizar no plano cartesiano um ponto. Eu estou localizando no ponto cartesiano esse valor. Já o conjunto AB, ele por exemplo, ó, o conjunto AB, ele é equivalente ali, ele é igual ao conjunto BA, porque ele possui os mesmos elementos. Mas o par ordenado AB, ele é diferente do par ordenado BA. Ele só vai ser igual, a gente só vai ter a igualdade aqui quando a gente tiver o B igual a A. Se o B for igual a A, aí sim a gente tem que AB igual a BA. Caso contrário, não. Certo?